O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás manteve o governador do estado, Ronaldo Caiado, elegível à unanimidade. Reverteu, então, a condenação por abuso de poder político que tinha condenado, também tinha colocado o governador em condição de ser inelegível, mas mesmo colocando o governador agora como elegível, a corte, a segunda instância, a corte recursal da Justiça Eleitoral, aplicou uma multa de R$60 mil por condutas vedadas em lei durante a campanha municipal lá para a prefeitura de Goiânia. Caiado havia sido condenado em dezembro de 24 pela juíza Maria Umbelina Zorzetti, da primeira zona eleitoral de Goiânia. A denúncia apontava que o governador usou o Palácio das Esmeraldas para promover eventos de apoio ao prefeito eleito de Goiânia, o Sandro Mabel. Além de Caiado, Mabel e a vice-prefeita Cláudia Lira também foram multados em R$40 mil e R$5,3 mil, respectivamente. Doutor Marcília, eu poderia elencar no mínimo meia dúzia de governadores que usaram os seus palácios nas várias capitais para fins até particulares. Eu sei de um governador de um estado do sul, não vou citar, mas é um governador muito importante, com ambições presidenciais, que até fez seu próprio aniversário convidando amigos, parentes e conhecidos no palácio famoso, até durante 64, né? Mas enfim, e agora o Ronaldo Caiado fez um almoço, uma janta, fez um evento lá no Palácio das Esmeraldas, condenado à inelegibilidade, reverteram a inelegibilidade, mas aplicaram uma multa de R$60 mil. Faz algum sentido isso do ponto de vista jurídico? A pergunta é se esses governadores aí que você mencionou são de direita ou de esquerda, porque é isso que importa, no fundo, para a pessoa se tornar ou não inelegível, né? Essa é a primeira questão para hoje se fazer justiça dentro desse espectro eleitoral. Veja, eu tenho insistido que nós hoje temos na justiça eleitoral, 3 guarda-chuvas onde cabe qualquer coisa. Abuso de poder econômico, abuso de poder político e abuso dos meios de comunicação. Antigamente isso era levado a sério. Esses abusos eram realmente abusos. Hoje, se você usa um palácio para fazer um jantar, que nem você mencionou, opa, abuso de poder político. Se você usa as suas redes sociais, opa, abuso de meios de comunicação, porque redes sociais são vistas como meio de comunicação pela Justiça Eleitoral. O STF acha que redes sociais não deviam nem existir, mas a Justiça Eleitoral, quando interessa, entende que as redes sociais são tão importantes que devem ser equiparadas a meios de comunicação. E se você impulsiona lá o seu conteúdo durante o período eleitoral, nas redes sociais, já é abuso de poder econômico. Então, qualquer coisa hoje, a Justiça Eleitoral hoje tem a possibilidade, assim como o STF, de julgar qualquer um por qualquer coisa a qualquer momento. É isso, o STF pode fazer isso e a Justiça Eleitoral pode fazer isso com os políticos. Nesses casos, por exemplo, de utilização de palácio, é óbvio que isso não é razoável. Você utiliza para fazer um jantar, enfim, reúne. Mas tinha intenção eleitoral. Bom, mas todo mundo tem intenção eleitoral dentro do universo da política. Então, qualquer uso de palácio pode ser equiparado a um abuso. Qualquer uso de dinheiro pode ser equiparado a um abuso. Você precisa caracterizar se aquilo realmente teve impacto nas eleições, para você entender que uma pessoa pode, veja, gente, olha a gravidade, tornar o outro inelegível. É sério. Tornar alguém inelegível é fazer o voto do judiciário ser mais importante que o teu eleitor. Então, você precisa realmente apurar se houve ou não impacto esse uso do palácio nas eleições, de modo a fazer a pessoa ganhar, a fazer com que a pessoa tenha realmente tido um diferencial ali, ou no uso econômico, ou no uso das redes sociais. Mas nós estamos no terreno da subjetividade e da criatividade no Brasil, na justiça, há muito tempo. E é isso que tem acontecido. Não é só o caso do Caiado. Se você olhar para trás, o caso do Bolsonaro também foi assim. Foi entendido que ele abusou dos meios de comunicação porque ele disparou lá naqueles vídeos sobre a reunião com os embaixadores. E se você olha no relatório da Justiça Eleitoral, quando isso foi feito, você vai ver que teve lá a soma de todas as utilizações nas redes sociais dele, o impacto foi de 1 milhão de votos. 1 milhão de votos, 1 milhão de views, sendo que o país teve 130 milhões de pessoas que votaram. Qual é o impacto de 1 milhão de views em 130 milhões que votaram? E outra, eleições que o Bolsonaro perdeu.
Então, como é que ele pode ter impactado em eleições que ele perdeu? Então, assim, a gente está diante da subjetividade porque não se apura o impacto que essas ações têm, apenas se elas são ou não indevidas. E aí, de acordo com quem? Com a cabeça dos juízes. É grave que juízes de primeira instância se sintam confortáveis de tornar os outros inelegíveis com a facilidade que a gente tem visto. Isso tem acontecido, no entanto, só com a direita. Outro dia, só para não me estender muito, mas é importante dizer, eu vi uma matéria do Globo dizendo o seguinte, fake news derrubam políticos da direita e da esquerda. Aí eu entrei na matéria para ver quem eram os políticos da esquerda, porque eu pelo menos não conhecia nenhum, eles mencionavam que existe um processo contra o Janones que está parado. Essa era a manchete da esquerda se referia a isso. Óbvio, não tem ninguém da esquerda processado, não tem ninguém da esquerda que o processo siga adiante, não tem ninguém da esquerda inelegível. É só perseguição à direita. Se pegassem todas as notas da comunidade que Gleisi Hoffmann, o Haddad e o próprio Lula tomaram nos últimos 2 anos e 4 meses, provavelmente metade do governo ou da base do executivo lá no Congresso estaria inelegível, né, doutor Marcília, mas por divulgação de fake news. E no caso do Janones, apenas um escárnio que um cara tão desprezível assim esteja ainda como deputado federal, depois da rachadinha admitida e fake news também admitidas em um livro que ele escreveu e publicou. O cara eu confesso, e ainda mantém o cargo, né? Mas, Fabi Barroso, na sua opinião, temos, continuando pegando o gancho dessa última frase do doutor Marcília, temos um problema de juízes de primeira instância que estão atuando de forma política, ideologizados, ou até infiltrados pela esquerda, quem sabe, e estão tentando eliminar poder judicial, candidatos, fortes candidatos da direita, e como resolver eventualmente isso no futuro, porque a um certo ponto esse problema deverá ser enfrentado. Esse problema não é de hoje, já vem há bastante tempo, muito, aliás, anterior ao presidente Bolsonaro, tá? O grande problema que eu vejo, tanto nessas questões aqui eleitorais, como no direito penal em si, é normas abertas, né? Então, normas que não são objetivas. Não é como não matar, né? Ou melhor, matar alguém. Aí você tem lá conduta a matar, ninguém tem dúvida. Aí você tem atenuante e agravante. É bem objetivo. Embora até, por exemplo, em tribunal de júri, você explore o máximo essas questões aí da subjetividade, né? Aí vai lá na intenção e etc., o direito ele tem que ser objetivo, as normas têm que ser objetivas. O grandíssimo problema, se a gente for ver bem, vou eu colocar a culpa onde eu quero. A minha é a culpa, então eu coloco na Constituição de 1988, que é extremamente principiológica e nada objetiva. Então, você faz um sistema jurídico todinho em cima desse tipo de ideia, com as cabeças, né, pensantes que acham que vão nos iluminar mesmo, como, por exemplo, o ministro Barroso, que tem aquele pensamento de neoconstitucionalista, que a norma se adapta às situações. Isso não é verdade, as situações têm que se adaptar à norma, a norma é que tem que ser o limite. Então, por exemplo, nesses casos aqui, objetivamente, teria que ser assim, multa se fizer tal coisa, né, e ser assim bem descrito. E só para o pessoal entender aqui, nós estamos em andamento do PL que está discutindo justamente isso, que é o novo Código Eleitoral. Então, quanto mais subjetividade houver, e tudo caminha para isso, mais a gente vai empoderar juízes. E é por isso que quando a gente aponta e fala, isso aqui é uma juristocracia, não é somente a juristocracia de quem está lá em cima, dos juízes supremos, não. Ela é uma juristocracia em qualquer nível da sociedade, em qualquer área da sociedade, onde houver juiz, e até no futebol, e a CBF não me deixa mentir nisso, né, vai haver essa subjetividade a favor de um ou de outro. Então, tornando o que o direito pode fazer pelas pessoas completamente falho e promovendo, ao invés de justiça, injustiça. E talvez aí beirando um justiçamento, que é muito diferente de justiça.
Pois é, essa questão da CBF, a doutora Marcília aqui está conosco de volta. Essa questão da CBF, Fabi, eu queria um comentário rápido seu e do doutor Marcília. Não está na pauta de hoje, mas como você citou, não podemos nos eximir de comentar isso. Temos 2 minutinhos antes dos comerciais, porque a CBF conseguiu censurar não um, mas 6 jornalistas da SPM que ousaram criticar esse ídolo, essa vaca sagrada que é a CBF. Impossível dizer assim, a gente pode falar mal de todo mundo menos da CBF. E uma rede privada baixou a cabeça e removeu esses 6 jornalistas. Assim, é a censura que vem do Supremo, chega até os juízes de primeira instância e se espalha também pelas redações dos jornais, iniciando pela coisa menos censurável do mundo, que é o futebol. Aonde vamos parar? Isso tem alguma... Assim, o que esses jornalistas poderiam fazer, na sua opinião? Fabi e depois, doutor Marcília, 2 minutinhos para cada um. Bom, vou usar até menos. Isso não atinge somente a liberdade de expressão neste caso, né? Obviamente, a gente tem que apontar isso, porque foi isso o último resultado. Mas nós temos outros, até noticiados pela revista Piauí. Gente, Piauí, a revista ali, falou de coisas gravíssimas. A interferência dos ministros na CBF, os escândalos que são promovidos até envolvendo gente como Ciro Nogueira. Então, assim, por onde você olha, você vai achar absurdo, aqueles que ainda acreditam na justiça. Então, tem o escândalo também de um sobrinho do ministro Barroso, então não ficou somente no Gilmar Mendes. Agora, o interessante é que a mídia, aquela que não ligou quando era Cruzoé, né, que o doutor Marcília está aqui, e aquela também que não se importou quando era Jovem Pan, quando era o Rodrigo Constantino, e todos esses casos, hoje estava toda, mas era o meu ai, é o mimimi. Aí pode, né? Porque, como tirar... Eu, como não entendo nada de futebol, eu posso ser bem isenta para comentar. Tirar jornalista porque criticou o presidente fulano, meu Deus do céu, né? Acho que aí o Stalin ia ficar com inveja, mas a escola é de quem? Ali está na matéria Piauí, né? Tem 3 nomes bem citados, e entre eles o ministro Gilmar Mendes, que é decano do Supremo, e ainda tem envolvimento ali, talvez, supostamente, quem sabe, do instituto dele, ou supostamente dele. Então tem muita coisa para ser apurada. Pena que a Polícia Federal está ocupada, né, também com essa questão de vamos perseguir opositores políticos, porque o Lula precisa se manter no poder de alguma maneira. Nem a CBF escapa da cleptocracia, né? Doutor Marcília, sua opinião também sobre esta censura de não mais 6 jornalistas por críticas legítimas, como se a CBF, como se a seleção estivesse ganhando todas, né? Perdemos 4-1 contra a Argentina e não dá nem mais para criticar, doutor Marcília. Mas a censura, ela serve justamente para tentar cobrir o ridículo do censor, né? A censura é sempre uma tentativa, nunca é feita por alguém que está confortável consigo ou com seus atos. É sempre um ato desesperado, né? E, no entanto, é um ato que, como eu sempre digo, ao longo do tempo expõe o próprio censor ao ridículo. Sempre o censor constrange o censurado e o censurado fica constrangido, mas o tempo inverte esse jogo e o censor é que cai no ridículo. Nós assistimos isso através da história e certamente assistiremos de novo, se é que já não estamos assistindo esse ciclo virar em relação a certos personagens aí que não muito fotogênicos. De qualquer maneira, o que eu acho que a gente precisa entender é que a censura, ela não parte de cima para baixo. A censura, ela é sempre sustentada por uma cultura censória. Então, quando a gente olha para o futebol, quando a gente olha para as universidades, quando a gente olha... Acho que perdemos o doutor Marcília, deu uma queda, foi censurado. Eu fui censurado. Eu retiro o que eu disse, por favor. Mas eu dizia que a censura, ela é sustentada por uma cultura censória. Sempre a gente pode reparar isso. Nenhum governo consegue impor uma censura se ela não estiver bem estofada embaixo. E esse é o grande ponto. Por isso que é muito perigoso quando a censura, por exemplo, em 2019, que a Fabi mencionou da Cruzoé, ela surgiu, foi muito perigoso que a gente não tenha dado ali a imensa importância.
Claro, houve uma solidariedade da mídia em relação à censura, mas quando a censura foi revogada, esqueceu-se o caso. Embora o caso tenha continuado, os inquéritos tenham continuado, o modus operandi de todos esses inquéritos ainda está em vigor hoje. Então, a gente deixou para lá, a gente permitiu que nós construíssemos isso por conta da nossa omissão, por conta da nossa passividade. Então, quando a gente tem veículos que não apoiam seus jornalistas, quando a gente tem uma imprensa que é desunida, quando a gente tem imprensa que fica criticando um ao outro, né? A gente vê isso daí, a imprensa A que chama o outro jornalista de blogueiro para desmerecer, enfim, tudo isso existe dentro de um contexto cultural que é o de a censura é muito boa contra o meu inimigo. E aí a gente apoia o Estado que vem para cima de todos indistintamente. Pois é, né? Nenhuma ditadura. Opa, por favor, Serrão, acho que estamos sem áudio do Serrão. Censura o Serrão, censura o Serrão. Censuraram o Serrão, vamos ver se o Censura Serrão... também, não. Agora Tá voltou. ouvindo? Serrão, por favor. Olha, o lendário jornalista Hélio Fernandes, da Tribuna da Imprensa, que morreu aos 100 anos, ele tinha uma frase que era perfeita. Pior do que a censura oficial é a autocensura praticada pelo dono do veículo de comunicação. Essa é maldita. E a gente viu acontecer lá conosco no caso da Jovem Pan e agora no caso da ESPN. Não importa quem mandou censurar, se foi o ministro, se foi o Supremo, se foi a CBF. O problema é o dono, é o veículo aceitar a censura. Essa é a suprema canalice. Pois é, né? A história vos condenará, censores, donos de jornais, né? A covardia máxima. Mas também, eu só queria complementar também aquilo que o doutor Marcília disse, relembrando que quando caiu o Muro de Berlim, na Alemanha Oriental, foram abertos os arquivos da Stasi e se descobriu que um alemão oriental a cada 3 colaborava com a polícia secreta do regime comunista, ou seja, delatavam até os membros da própria família, pais que delatavam filhos, filhos que delatavam pais, ou irmãos, etc. Então, nenhuma ditadura se sustenta sem uma base popular mínima de apoio, mínima não, mas considerável de apoio, e nenhuma censura se sustenta sem uma base de apoio. Também pessoas que acham isso adequado, necessário, como eles dizem, né, para salvar a democracia. Sim. Aliás, só para ilustrar isso que a gente está dizendo, tem um vídeo ótimo do Jordan Peterson que ele menciona isso, falando da vacina, né? E ele fala, olha, todo mundo aqui, enfim, acha que seria o salvador da pátria se estivesse num regime autoritário. Mas ele dizia, aqui dos meus vizinhos, todo mundo, só pelo prazer de ver o outro ser linchado pelas autoridades públicas, denunciaram facilmente as pessoas por não usar máscara e etc. durante a pandemia. Então é um pouco isso. A gente sempre se identifica com o herói, né? E tem até gente aí que acha que é herói, como a gente viu nas últimas entrevistas na imprensa estrangeira. Mas, em geral, as pessoas acabam agindo como o vilão da história. Pessoas e jornalistas, para encerrar o assunto também, que estava lembrando agora, enquanto o senhor falava, doutor Marcília, nunca vou esquecer como na Folha de São Paulo, o Leandro Narlock, que era colunista lá, foi censurado após um pedido explícito de jornalistas que fizeram abaixo-assinado, ele e um professor da Faculdade Federal da Bahia, se não me engano, por não estar alinhados com aquilo que os próprios jornalistas chamaram de valores da Folha. Então, era jornalista que pediu e assinou, tem vergonha de colocar o nome, a censura do próprio jornal em relação a colegas que não pensavam como ele. Então, se até no jornalismo estamos assim, quiçá na rua, na esquina, né, de casa, como deverá ser a pública opinião, vamos dizer assim. A nova regra que o governo acaba de criar, que exige uma convenção coletiva para o funcionamento do comércio em feriados e nos finais de semana. Uma nova regulamentação do Ministério do Trabalho mudou as regras para o comércio, que pode funcionar agora nos domingos e os feriados a partir do 1º de julho, mas somente com acordo dos
sindicatos através de uma convenção coletiva de trabalho. Essa portaria anula a norma do governo Bolsonaro que permitia o trabalho nesses dias por um simples acordo entre patrões e empregados, respeitando um princípio básico de liberdade contratual, e a medida que tinha sido adiada várias vezes desde novembro de 2023 devido à pressão no setor comercial e de parlamentares, agora volta a vigorar, ou melhor, começa a vigorar. Ele seria pelo doutor Marcília. Doutor Marcília, o governo, mais uma vez, cria normas, cria as leis para atrapalhar a vida do trabalhador, queria entuchar a CLT para os entregadores se recusaram, voltou para trás. Queria voltar o imposto sindical, os trabalhadores se recusaram, voltou para trás. Agora a turma piscou e lá vem mais uma regulamentação, agora não pode trabalhar domingos e feriados se o sindicato não quiser. Mas tudo isso, como reverter esse retrocesso jurídico que está acontecendo no Brasil? E aliás, só para comentar, eu vi o pessoal perguntando se ia ter figura, se queria uma figurinha minha. Eu tenho até medo de saber qual seria a minha figurinha. A da Fabi ficou ótima. Já a minha, eu sou um sujeito que não tenho sex appeal nenhum, não é, Cauti? Eu vou dar uma ideia. Hoje eu vi, gente, eu vi você no outro programa reclamando aqui da gola, então eu sugeriria uma gola durinha assim, ó, né? Eu tenho uma birra com gola mole. Hoje em dia ninguém mais faz gola dura e a minha gola é mole. E obviamente. Você conta pra ele que tem aquele negocinho que coloca aqui e fica durinho, gente. Tem truque, tudo tem truque. Ou usar uma gravata de crochê também, né? Vou enviar um container de gravatas de crochê para o Dr. Marcia, diretamente da Itália. Mas antes a gola. De qualquer forma, a gente precisa entender o seguinte, nem lembro, mas qual era o assunto? Sim, da Convenção Trabalhista. Olha, se nós olharmos para o governo Temer fez um avanço, isso é inegável, em toda a lógica trabalhista. Isso foi muito interessante, porque entregou para os indivíduos a capacidade de fazer algo que na Justiça do Trabalho é muito difícil. A Justiça do Trabalho, ela enxerga o trabalhador como um coitado, como um oprimido. A gente tem que lembrar que a CLT ela vem de um contexto autoritário, ela vem de um contexto em que o Estado ele era completamente dono do cidadão, e nós estamos mantendo isso até hoje. Até hoje, como se qualquer pessoa fosse um coitadinho. E aí muita gente diz assim, mas tem lá o cara que trabalha sei lá, no negócio de carvão e realmente ele é um ignorante que não tem condições de saber os seus direitos e tal. Tudo bem, mas a gente não pode nivelar nem por um lugar nem por outro. Precisamos chegar a um meio termo. E o governo Temer tinha feito isso, e foi interessante. Agora, o governo Lula desfez todo esse trajeto que havia sido feito anteriormente. A convenção coletiva, infelizmente, tem o poder de norma. O sindicato tem uma função tão relevante dentro da CLT que a convenção feita por ele, em nome dos trabalhadores, não necessariamente os trabalhadores querendo, mas em nome dos trabalhadores, tem o valor de lei. Substitui a norma e é possível vigorar como se norma fosse. Então, a gente está na mão dos sindicatos e de um desmantelamento de tudo aquilo que foi feito antes. A lógica do governo petista vale para a economia, como o Consta estava falando, vale para o direito também. A lógica é de que o Estado capitalista é o opressor e todos nós nos movimentamos contra o povo oprimido, que é vítima da injustiça social e precisa ser protegido. Por quem? Pelo capitalismo? Não, pelo Estado contra o capitalismo. Essa é uma lógica que, para ganhar voto, para conseguir, é uma lógica eleitoreira do governo Lula, que para ganhar voto e etc, eles destroem, corroem a estrutura do Estado, porque todo o empreendedorismo fica engessado e refém dessa burrice. Fabi Barroso, sua opinião também sobre esse mercado de trabalho engessado por uma lei criada há 80 anos atrás, como é a CLT. Olha, eu particularmente advoguei bastante na área trabalhista preventiva, vocês imaginam o que é isso? Então,
realmente é muito injusto, né? Eu vi muita gente quebrando, muita história triste de empresas familiares. Então, no Brasil, isso precisa realmente ser mudado. Tive uma esperança com a reforma trabalhista aí da era Temer, mas também continuei assistindo a reforma, como acontece em qualquer outra coisa na área da política, chega na juristocracia que eu mencionei, que não é somente no Supremo, e pode ser em tribunais, inclusive trabalhistas, você tem uma volta de uma legislação que já foi derrubada. Então, várias e várias reformas de sentenças, de entendimentos, porque o espírito do juiz trabalhista continua o mesmo. Continua de que você faz justiça social através das leis trabalhistas, o que a gente não precisa nem dizer que é uma grande mentira. Então, isso permanece. Então, se a gente for discutir isso a fundo mesmo, o Lula está fazendo isso para agradar, logo para atender interesses que estão pedindo, cobrando a fatura rapidamente. Mas a tendência é que isso fique pior. Então, eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. O cenário jurídico no Brasil, se tratando de empreendedorismo, se tratando de o mercado trabalhista junto com o hospício tributário, a gente tem que ser muito maluco para dar emprego no Brasil, tá? Não é à toa que a gente tem realmente o quê? Uma profusão de pessoas que emitem o PJ. Então, naquela coisa linda, né, de ter uma carteira de trabalho assinada, de ter FGTS e ar-condicionado, o que a gente tem é isso aí, ó, na realidade. É o governo Lula pressionando e a gente sabe que isso culmina em desemprego. E lá na frente, quem sofre são as pessoas que trabalharam a vida inteira e que vão ter que contar com uma previdência que a gente já sabe, talvez não exista, não é mesmo? Aí fica para vocês, os economistas, o resultado disso. Mas é perigoso e real que isso aconteça. Tiro talvez, porque não vai existir. Ô, doutor Marcília. Posso só fazer um comentário rápido, só para exemplificar. Uma vez, pra você ter uma ideia de como a coisa trabalhista uma vez uma empresa inglesa, isso faz já alguns anos, me contratou no escritório, não sei o quê, que eles queriam fazer uma análise da governança mundial. Então, para questões trabalhistas, eles queriam que a empresa, era uma empresa inglesa, mas tinha uns lugares, filiais no mundo todo. E eles queriam uma governança geral, regras para todo mundo. Enfim, aí a gente foi lá, explicou como funcionava aqui no Brasil o direito trabalhista. Enfim, resumo da ópera. O Brasil foi excluído da governança mundial, ficou só o Brasil de fora. É a famosa jabuticaba. Eu ainda perdi o cliente, porque não teve o trabalho. 8 milhões de quilômetros quadrados de jabuticaba pura até no dia trabalhista. Um arquiteto que mora nos Estados Unidos comparou os dois teores de vida, comprou um carro de luxo por lá, no Brasil apenas um popular usado. E esse vídeo viralizou no TikTok, e mostrou um comparativo que revela a brutal diferença entre o poder de compra do mesmo profissional no Brasil e nos Estados Unidos. Enquanto um arquiteto brasileiro ganha cerca de R$5.000 mensais, nos Estados Unidos ele recebe aproximadamente $6.900. Uma disparidade gigantesca em termos de compra. Em 10 meses de salário, o profissional brasileiro consegue no máximo comprar um Up usado 1.0, enquanto o americano compra um Corvette 2022 e ainda sobram $11.000. A tecnologia também mostra o abismo, porque por lá o MacBook custa 4 meses de trabalho, no Brasil custa apenas... Aliás, 4 meses de trabalho no Brasil contra apenas 7 dias de trabalho nos Estados Unidos. E até para viajar a diferença é gritante. O arquiteto paulista gasta R$4.539 para ir a Natal, dentro do Brasil, enquanto o americano paga apenas $176 para ir de Orlando até Las Vegas. Vamos ver o vídeo do Lucas Mantovani, autor desta comparação, e depois voltamos com os nossos comentaristas. Um arquiteto no Brasil ganha em torno de R$5.000 por mês. Um arquiteto nos Estados Unidos ganha em torno de $6.900 por mês. No Brasil, um arquiteto com R$5.000 compra uma cafeteira de expresso de padaria. Um arquiteto nos Estados Unidos com $5.000 compra 21 cafeteiras de expresso de padaria. E ainda sobra $1.900. No Brasil, um arquiteto gasta em torno de R$20.000 num MacBook Pro. Nos Estados Unidos, um arquiteto gasta em torno de $1.600 num MacBook Pro. 10 meses de salário de um arquiteto no Brasil compra um Up TSI 1.0
2.0 2019-2020. 10 meses de salário de um arquiteto nos Estados Unidos compra um Corvette 2022 e ainda sobra $11.000. Com R$5.000, o arquiteto no Brasil paga R$2.400 de PVA do UpTSI. E ainda sobra R$2.600. Com $5.000 nos Estados Unidos, o arquiteto paga $80 no IPVA do Corvette 2022. E ainda sobra $6.820. Um arquiteto em São Paulo gasta R$4.539 numa passagem de volta para Natal. Um arquiteto em Orlando gasta $176 numa passagem de volta para Las Vegas. Nunca foi sobre conversão de moeda, e sim sobre o seu trabalho ser valorizado aonde você tá. Você acha que aí no Brasil o Pois é, consta. Nunca foi sobre mera conversão, você que mora nos Estados Unidos, e sim foi sobre poder de compra, capacidade de gerar riqueza e também sobre a capacidade do mercado do país onde você mora de ser produtivo o suficiente para garantir salários mais altos. Mas e aí? Como resolver isso, na sua opinião, e como fazer do Brasil algo mais próximo dos Estados Unidos e mais longe da Venezuela ou de Cuba? Precisa de um programa inteiro, mas em uma palavra, capitalismo de verdade, né? Capitalismo de livre mercado é a resposta. E isso me lembrou, esse vídeo desse rapaz me lembrou uma série que eu escrevi antes de eu vir para os Estados Unidos, ou seja, tem mais de uma década, que eu fazia esses comparativos. Eu escrevi vários textos assim, comparando produto a produto, e a forma correta de fazer essa comparação é exatamente a que ele fez. Quantos meses de trabalho, na média, o brasileiro precisa e o americano precisa. Porque comparar só o custo do laptop do MacBook Air não é suficiente para entender a discrepância. É quanto, na média, ganha aqui uma pessoa em relação a quanto ganha um brasileiro. E por que tem essa discrepância? Produtividade. Na média, o salário americano é 5 vezes maior que o brasileiro. Não temos sindicalização obrigatória aqui, imposto sindical, nada disso. A taxa de sindicalização aqui é menor do que 15% da mão de obra. Não temos 13º, 14º, férias remuneradas, vale alimentação, vale refeição, vale transporte, vale sei lá mais o quê, né? Ou seja, não temos todas as conquistas trabalhistas, como a esquerda chama, do Brasil. E não vemos uma legião de americanos tentando atravessar ilegalmente a fronteira do Brasil para desfrutar dessas molezinhas, dessas benesses estatais e sindicais. Por que será, né? Ao contrário, a gente vê um monte de brasileiro tentando se manter ou entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Mesmo tendo que trabalhar sem férias remuneradas, gente. Sem 13º salário. É porque isso nos lembra uma piada de um economista chamado Modigliani, que dizia, hoje corta a pizza em 18 pedaços em vez de 12, que eu tô com muita fome. Né? A pizza tem um tamanho. A lei de oferta e demanda do mercado de trabalho, ela é dada pela quantidade de trabalhadores, pela sua produtividade, pela concorrência entre os que buscam emprego, né, e os que ofertam emprego. Então, tudo isso tem a ver com o livre mercado, com o capitalismo, com o mercado robusto de capitais, essas coisas que a esquerda demoniza. Né? Ninguém come bolsa, ninguém come Ibovespa, essas besteiras. Né? Então, tá aí o resultado. O Brasil é um país pobre, onde o trabalhador é esfolado não pelo patrão, via de regra, mas pelo Estado, ou muitas vezes cartéis, que não têm ou não permitem ter livre concorrência, e eles ganham mal porque não são produtivos. É má educação, infraestrutura capenga, não sabem mexer com tecnologia e por aí vai. E aí querem competir no mercado global. Gente, tem que mexer tudo, tem que resetar o Brasil. Tem que acabar com esses sindicatos, com essas máfias sindicais, tirar o Estado da frente e permitir a livre concorrência. Eu acho que esse comentário do Consta deveria ser gravado, porque é a primeira vez que eu ouço citar um economista neo-keynesiano. O Franco Modigliani nunca viu Consta citar, senão para criticar os justamente keynesianos. Então, produção, guarda esse comentário, porque... Mas essa tirada da pizza é boa, Cauti. Essa é boa. Só podia ser italiano, né? O Franco Modigliani nasceu na Itália, inclusive colaborou com revistas fascistas, né? Ele foi um cara da terceira via, como se dizia na época, né? De um certo varguismo que se inspirou no fascismo, e depois foi para os Estados Unidos ganhar o prêmio Nobel
para a economia. Só dão, recentemente, só Nobéis para a turma keynesiana, né? O último foi Milton Friedman e acabou. Depois de lá, só ladeira abaixo. Jorge Serrão, a sua impressão sobre esse tema, sobre essa questão apresentada por esse arquiteto e como fazer do Brasil um país mais civilizado em termos econômicos, vamos dizer assim. Então vamos lá. Além do que Constantino expôs, eu sou radical nesse ponto. Precisamos implodir as bases da Barnabelândia. O Estado brasileiro, ele vive em função dele próprio. Tem que eliminar esse Estado brasileiro e construir outro. Não tem outro jeito. A máquina estatal nossa, ela é autorreferente, ela produz para ela mesma, ela arrecada em função dela mesma e é desperdiçadora, corrupta, desnecessária. Então, tem que reduzir drasticamente esse tamanho do Estado. O pessoal fala, isso é um papo neoliberal. Não, isso não é papo neoliberal, não. Isso é papo de quem entende minimamente do que é finança, contabilidade. Qualquer dona de casa faz isso que eu estou propondo aqui. Você não tem condição de arcar com seus custos, diminui o custo. E o jeito de diminuir o custo é cortar na carne. Então, se a gente não diminuir o tamanho do Estado brasileiro, eliminando ele como é hoje, uma reforma estrutural total, não temos chance de evoluir. O Brasil não tem condição de crescer com esse Estado ladrão. É um Estado ladrão, na verdade. Ele rouba recursos da sociedade, não devolve as devidas contrapartidas e só pensa em arrecadar e criar mais empregos, né, para os seus Barnabés. Essa é a lógica. Foi o que acabamos de ver recentemente, né, na matéria sobre o Supremo Tribunal Federal criando novos cargos com apoio do parlamento. É nota -13 para essa porcaria. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.